Senhor Fezan, a gente está aqui e ali ao fundo tem aquela prancheta ali. A gente, claro, fica se perguntando como é que é montar o time, um time que você enfrentou 3 vezes e vieram 3 empates. Como mudar aquela prancheta ali para encontrar os espaços no São José? Eu acho que mais que o lado tático agora é muito aspecto mental, né? Porque não tem muito mais o que treinar, o que mudar. Nós conhecemos bem o adversário conhece bem nossa equipe. Então acho que aquele que estiver mais concentrado, mais focado, mais atento aos detalhes, ele vai ter uma chance maior de vitória, né? E também lembrar que são 4 tempos, né? Um jogo que começa amanhã e só termina no outro sábado. Então esse equilíbrio a gente tem que ter também. Então acho que independente do quadro tático, acho que o lado mental com certeza é o diferencial nesse momento. Ia perguntar disso porque todo mundo fala, ó, é o primeiro em casa, tem que fazer o resultado, tem que abrir inclusive vantagem para o jogo de volta. Nem sempre, né, Fezan? Como é que é juntar essa parte da ansiedade, essa cobrança por ser jogo em casa, mas também sabendo que tem um segundo jogo? Eu em 2021 eu tive até um acesso nessa mesma divisão, empatando em casa e decidindo fora, e nós conseguimos a vitória fora. Então, é a mesma situação, né? O que eu entendo é que é lógico que é melhor a gente sair ganhando. É lógico que o jogo em casa aqui é um benefício que a gente tem que tirar proveito, mas também com equilíbrio, né? Não adianta o time de São José é uma equipe muito boa, uma equipe com contra-ataque rápido, bons jogadores, bem treinado. Então é uma equipe que, se a gente também se jogar de qualquer forma, só pelo fato de estar jogando o primeiro jogo em casa, a gente corre risco. Então a gente tem que ser inteligente. Fezan, o que fazer diferente agora nessa fase semifinal? Já estamos com 21 jogos do Grêmio Prudente, 9 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Nesta fase semifinal, até porque o time do Grêmio Prudente já conhece muito bem o São José em 3 confrontos. O que fazer agora de diferente, Fezan? A nossa equipe, ela sempre, desde o início do meu trabalho, né, eu cheguei na 8ª rodada, ela tem uma cara muito clara, que é uma equipe que vai procurar, dentro do possível, marcar alto e, dentro do possível, ter a posse de bola. É lógico que tem um adversário do outro lado que a gente tem que considerar que muitas vezes vai dominar em algum momento do jogo. Agora, esse é o nosso modelo de jogo, nosso perfil, nossa filosofia de trabalho. Isso não vai mudar. O que pode fazer a diferença agora realmente é o aspecto mental. Agora é maior concentração, é mais foco, é mais confiança, né, mais atento aos detalhes. Esse é o grande diferencial nesse momento. Fezan, você falou e citou sobre o acesso com o Primavera, né? O que você traz de aprendizagem para esse acesso que você pode aplicar aqui no Grêmio agora? Acho que o maior aprendizado, Vinícius, é esse mesmo. Acho que ter esse equilíbrio, né? Saber que são 4 tempos a partida. Esse é o maior aprendizado que eu trago daquela situação. É lógico que cada equipe, cada momento, né, tem as suas diferenças, né? Isso eu tenho que considerar. Mas eu acho que, dentro da sua pergunta, o maior aprendizado que eu trago é esse: saber jogar os 4 tempos. Professor, no treino, após aquele empate por 2-2 contra o São José, dentro dos questionamentos, o senhor disse que não tinha como pensar no futuro se ainda não tinha, né, vivido o presente. Em relação a essa questão de tempos, pensar no passado, do que foi esses 3 jogos contra o São José, 3 empates, 3 jogos truncados, equilibrados. O que fica de lição para finalmente o Grêmio conseguir sair com a vitória? O passado a gente tem como pensar nele, né? Ele aconteceu e, com certeza, você tem razão, a gente tem que pegar essas experiências como aprendizados, não só da nossa equipe, como da equipe adversária, né? E trazer para esse momento, isso com certeza. Agora, o futuro a gente já não tem controle, né? A gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente tem controle é pegar as experiências do passado, trazer para o presente agora, e o presente, como eu já disse, vou reforçar, a gente estar mais equilibrado mentalmente, estar confiante, ter coragem nas ações, né? Mas sempre com esse equilíbrio, com o tempo certo. A referência é o primeiro tempo do jogo na segunda fase aqui no Prudentão até o momento da expulsão do Cezinha? Sim. Eu preciso considerar isso. Eu preciso considerar que a gente, enquanto estava 11 contra 11, a gente vinha fazendo uma partida muito boa, com controle das ações. Eu preciso considerar. Mas também preciso considerar que, quando a gente ficou com a menos, que pode acontecer aqui, a gente teve dificuldades. Então, tá vendo? O passado, a experiência que você traz para esse momento, né? Se acontecer
um jogador nosso foi expulso, a gente vai reagir da mesma forma, vamos mudar. Então, assim, são questões que aconteceram no passado que sim, a gente pode trazer para esse presente aqui. Só para encerrar a minha parte, Cássio, falando de torcida, a gente percebeu todo o elenco chamando muito o torcedor, a gente também na imprensa, todo mundo chamando essa torcida, o quanto o torcedor pode fazer a diferença nesse momento de pensar em acesso já, professor? Quando a gente pede a torcida e a gente quer a torcida com a gente, aqui a gente entende que ela é um benefício, né? A gente foi jogar em São José, a gente viu o quanto é difícil jogar lá. A torcida é presente, ela vai cantar o jogo todo, vai torcer o jogo todo, né? É lógico que lá é um estádio menor e isso facilita até o barulho, o som, fica mais motivante para eles, né? Mas é uma torcida que vai presente. E a gente precisa aproveitar o nosso momento em casa para também ter essa diferencial. E aí o torcedor tem que vir, né? Eu acho que é um momento único na história do clube, o jogo mais importante da história dessa gestão. Pô, é um momento. Talvez você não vai ter outro, não sabemos, né? A gente não sabe do futuro. Então aproveita, vem, né? Eu vejo assim, eu vi muita gente falando, pô, R$15, tá? Cara, R$15, você me desculpa, com todo respeito, é lógico, pelo amor de Deus. Mas eu até, pegando um gancho aqui, veio na minha cabeça, mas eu nunca esqueço da Copa do Mundo no Brasil, que eu falei, cara, eu preciso aproveitar ao máximo, eu preciso dar uma oportunidade para minha filha. Na época ela tinha 9 anos, eu falei, cara, não sei se ela vai conseguir assistir uma Copa do Mundo um dia. E eu lembro que eu fui comprar os ingressos, estava na época, tipo, o mais barato R$100. Eu demorei, ele foi para 300. Mesmo assim eu fui lá e comprei, né? É o momento, é a oportunidade, eu não reclamei. Eu falei, cara, é uma coisa única que eu preciso dar para minha filha. E aqui também eu acho que o torcedor tem que aproveitar esse momento. Vem com a gente, com certeza. É muito importante e o torcedor amanhã aqui conosco vai ser, com certeza, sempre foi o 12º jogador. Fezão, o time do São José não terá os 2 titulares da lateral direita e também esquerda, estão suspensos. O time do São José já está aqui na região. Você já preparou algo para tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, perdão, Murilo, para enfrentar o time do São José? E também se o entrosamento do Grêmio Prudente nesse meio de campo também pode ser um diferencial nesse jogo contra o São José? Eles têm bons jogadores, né? Inclusive eles contrataram nessa mudança, nesse período que podia contratar jogadores, eles contrataram 2 laterais. Eles têm eles têm um bom elenco, então eu falei isso pro meu time, por mais que tenha 2 jogadores suspensos, não vai mudar muita coisa, né? Então não é isso, talvez o ritmo de um jogador ou outro, enfim, mas a nossa forma de jogar dentro disso não vai mudar. E em questão ao nosso meio de campo, sim, a gente tem um meio de campo que eu entendo com qualidade, né? E que com certeza ela pode fazer diferença no jogo, sim, né? Então a gente vai procurar usar ao máximo esse setor do campo. Fezão, nós já falamos aqui, né, que tivemos confrontos entre Grêmio e São José bem iguais, né? O que vai o seu fator decisivo ali para conseguir o acesso o time do Grêmio Prudente? Como eu disse, o que tiver mais concentrado, menos nervoso, né, mais confiante, é o psicológico. É aquele momento ali de caprichar nessa última bola, de caprichar no último passe, de caprichar nessa finalização, não perder as oportunidades. Então aquela equipe que acertar mais, óbvio, ela vai ter a chance de êxito. Agora, para acertar mais, eu preciso estar mentalmente bem. E é isso que a gente está preparando. Professor, dentro dessas diversas tríades citado aqui nesse conjunto de perguntas, como o senhor na coletiva passada fez uma espécie de desabafo, né, logo ao final da coletiva, né? Como que é para o senhor, técnico, treinador, ser humano, lidar com a pressão diante de um jogo tão importante, de nós da imprensa, com diversas opiniões, diversas formas de se expressar a respeito do que vai ser o jogo, e também nesse mundo hiperconectado com o torcedor através das redes sociais? Tem o copo meio cheio e tem o copo meio vazio, né? Como que é lidar? Às vezes é um cenário bastante tóxico, né? Ver comentários ali sem nenhum embasamento a respeito do que é o dia a dia do Grêmio, e também tem a versão do copo meio cheio, que é a questão do apoio. Como ver isso, blindar o grupo, os jogadores, para não ser contaminado dentro dessa bolha que é as redes sociais hoje em dia? Não, perfeito, cara. Boa colocação, cara. Importante falar sobre isso. Nós vivemos num mundo, numa era, que a conexão com a rede social, ela
não tem como desconsiderar, né? Eu procuro não ler. Eu tenho uma assessoria que faz isso para mim, que vai fazer um resumo, enfim, ela vai só medir a febre, tá mais positivo, tá mais negativo, enfim, até pra gente tomar cuidado justamente para as entrevistas e com as colocações. E posso dizer sim, acho que você tem razão, que foi um desabafo sim, por quê? O meu cargo, ele é um cargo que ele tem uma responsabilidade social muito grande, eu preciso ter esse entendimento, né? Qualquer coisa que eu falar, né, nós estamos vendo aí, o Cuca foi contratado no Corinthians e estão falando de um caso que aconteceu 40 anos atrás, responsabilidade social. Então, assim, eu preciso tomar alguns cuidados e eu sempre falo das crianças, dos jovens, que é o futuro, não é nem do futuro de Presidente Prudente, é o futuro do nosso país, do nosso mundo, né? Então, o que eu quero quando eu faço um desabafo daquele é trazer um algo a mais além do jogo, de realmente a gente começar a olhar mais para o copo cheio, né? Porque a pessoa que vem aqui xingar, agredir verbalmente, ou até nas redes sociais, porque ela não gasta esse mesmo tempo para fazer isso, por exemplo, num político que muitas vezes não está fazendo o trabalho dele. É isso que eu não consigo entender. E quando eu falo, como eu falei naquele momento, é justamente pensando em tudo isso, pensando que essa responsabilidade social nossa ela é gigante e que o que a gente puder fazer para influenciar principalmente os jovens no futuro do nosso país, eu vou fazer. Então, é lógico que uma fala do futebol é normal, o jogador, o rapaz ele está nervoso, enfim, ele vem ali e vai descontar no treinador e está tudo certo. Vocês nunca vão me ver eu batendo boca com o treinador, com o torcedor ali, muito pelo contrário. Mas quando eu tenho a oportunidade de dar algo a mais para a sociedade, eu vou fazer. Rezan, a última aqui, por gentileza. 4 jogos sem vencer, nesse contexto todo, semifinal. Te preocupa ou não? Ou agora é uma outra história essa fase semifinal? Ou vai usar aquela tática do Abel Ferreira, cabeça fria, coração quente? Não, mas aí vem, Cássio, até o que a gente estava falando agora aqui, né? Eu prefiro olhar para o copo cheio. Prefiro olhar uma equipe que quando eu cheguei era 10º colocado, né? Nós fomos classificar em 4º. Na fase final foi o primeiro da chave e terminou a fase geral aí, terminou até então, né? Hoje é a terceira melhor equipe de 16 clubes, sendo que é um clube que veio da Bezinha, né? Natural, quando o clube vem da Bezinha, qualquer análise fala, porra, Grêmio Prudente esse ano, só de não cair tá bom. E nós somos hoje a terceira melhor equipe do campeonato. Então eu prefiro olhar para esse lado, sabe, Cássio? É lógico que a gente não quer ficar 4 jogos sem vencer. Lógico que a gente quer vencer sempre, né? É até curioso, porque eu falava lá atrás, vocês vão lembrar, que eu tinha dificuldade de empatar jogo, ou eu ganhava ou perdia, porque nosso time sempre vai para cima, enfim, fica exposto, né? Então ou ele vai fazer ou ele vai tomar, mas aí eu prefiro olhar para esse lado. Pô, nós já estamos conseguindo equilibrar um pouco mais as partidas e atingimos objetivos, né? Por exemplo, esse último jogo, nosso com o Desportivo, eu vi muitas pessoas falando, a gente podia até perder o jogo, né? É muito relativo isso. O Fezan fez as trocas erradas e o treinador adversário fez as trocas certas. Será? Eu acredito que ele foi muito feliz nas trocas. Mas sabe que as minhas trocas não estavam embasadas dentro já desse planejamento de pelo menos empatar? E a gente conseguiu. Então é muito relativo isso. Então quer dizer que a escalação no começo, porque virou 1-0 para nós, quer dizer que no começo a minha escalação foi certa e a do treinador deles foi errado? Não, é momento do jogo. Então, eu sempre falo para eles nesse momento, vamos olhar para o copo cheio, vamos olhar para os benefícios e vamos para frente, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado. Beleza? Obrigado.